Carlos Magalhães cursou odontologia em Maceió, no estado de Alagoas. Colou grau em 1962 e voltou a viver em Aracaju para clinicar na área em que havia se formado. Ocorre que em 1962 ele já era um homem de rádio, narrador esportivo de sucesso no estado de Alagoas, no rádio alagoano. Muito jovem, mas já havia se transformado num respeitado locutor esportivo. Ao chegar em Aracaju, foi naturalmente exercer a odontologia. Todavia, logo foi convidado pelo narrador esportivo e comentarista Narciso Machado, que chefiava a equipe da Rádio Jornal de Sergipe, para atuar no rádio esportivo sergipano. À época, além de Narciso Machado, que era um respeitado narrador, a narração de futebol em Sergipe era dominada por uma outra vaca sagrada, que era o radialista Silva Lima, que comandava a equipe da Rádio Liberdade. Magalhães começou a trabalhar na Rádio Jornal de Sergipe e logo foi levado por Raimundo Luiz para a Rádio Cultura de Sergipe, onde fez muito sucesso ao lado do jovem comentarista que havia acabado de chegar ao rádio, Wellington Elias. Saíram da Rádio Cultura, todos eles juntos, e foram trabalhar na Rádio Difusora de Sergipe. Mas por pouco tempo a Rádio Cultura percebeu como era importante manter aquela equipe de esporte para ter audiência e foi buscá-los de volta para a Rádio Cultura, onde Carlos Magalhães passou a liderar o que ficou conhecido como equipe campeã, que tinha Carlos Magalhães, Wellington Elias, Gilson Hollenberg, Pedro Luiz e outros tantos radialistas importantes. Uma equipe na qual trabalhavam também radialistas como Canabrava de Mendonça, Carlos Rodrigues, Antônio Barbosa, tanta gente que se transformou em ícone do rádio esportivo sergipano. Neste vídeo de memórias, Carlos Magalhães nos faz um relato pormenorizado do que é narrar futebol no rádio do estado de Sergipe. Vamos acompanhar o seu depoimento. Terminado o curso superior, aliás, eu me formei em 62, fui orador da turma e líder da turma. Eu voltei para Sergipe a convite de meu pai, o médico Carlos Melo, que tinha um consultório no Maiara. Ele fez Maiara, primeiro andar, junto a Barretão, que tinha um laboratório de análises clínicas, que ele dizia que fedia muito. Barretão era uma figura humana extraordinária. E daí eu já vim para a Rádio Jornal de Sergipe, com Narciso Machado. Não era contrato. Eu prestei o serviço porque Narciso me convidou, foi narrador. Muito bom profissional, com J. da Silva, pai de Gênison Silva, dessa turma, né? Era o comentarista. Excelente em legislação esportiva. Conhecido Rábula, né? Na época, né? Eu me lembro dos Rábulas de Propiá, né? Doutor Josias Nunes e tudo, naquela época, que era o chamado doutor. Aí eu tinha comentaristas, Jorge Vilar foi um deles, mas Jorge Vilar, em verdade, foi meu comentarista depois que eu passei a ser narrador, que ele era narrador, mas já perdeu espaço. O Magá, na época, era Ricardo Magalhães, depois virou Carlos. E Ricardo não era meu nome original. Eu tenho um filho, aliás, Ricardo, que é médico. E veja a coincidência de vida. Quando eu estava na Rádio Jornal, Raimundo Luiz me chamou para a Rádio Cultura. E
Coincidentemente, eu tinha um cunhado excelente, Silvestre Scandian de Melo, Silvestre Luiz Scandian, que foi arcebispo do Espírito Santo. Muito amigo do pessoal da Rádio Cultura, de Dom Távora, de Monsenhor Luciano, que depois foi bispo, Dom Luciano José Cabral Duarte. Aí eu me consagrei na Rádio Cultura ao lado de Wellington Elias. Ele veio para a Rádio Cultura e Raimundo Luiz saiu com a equipe e eu fui com o Wellington Elias para a Rádio APP, Rádio Difusora. Depois Raimundo Luiz rompeu lá com a Cultura e tirou toda a equipe que foi para a APP, Rádio Difusora. Eu não fiquei. Dom Luciano Cabral Duarte, em nome de Dom Távora, o homem do movimento de educação de base do Brasil, foi nos buscar de volta. Foi à minha casa, eu morava na Rua de Campos, entre Santa Luzia e Irauá, e o Wellington Elias morava na Praça Tobias Barreto, bem pertinho da Secretaria de Segurança. E nós voltamos para a Cultura. E Dom Luciano era muito amigo da minha família, meu pai era médico da família de Dom Luciano, meu pai Carlos Melo. Aí nós fizemos uma festa muito grande. Nós nos transformamos na emissora mais ouvida em esporte do Nordeste brasileiro. A Cultura tinha um transmissor de onda média formidável. Quando havia propagação à noite, ela ia na Amazônia, mas ia no Rio de Janeiro. Isso eu não estou contando, eu vi. Eu vi lá em Manaus como eu vi no Rio de Janeiro. E se transformou numa grande emissora. Na Taça Independência do Brasil, que comemorou os 150 anos de independência, agora foram 200, né? Nós transmitimos de todos os estádios do Brasil a Copa Independência. Foi um milagre que se fez com Zé Apóstolo e Pedro Apóstolo. Pedro Apóstolo era o pai, Zé Apóstolo, que produziam transmissores valvulados. Você imagina que naquela época se montavam caibros, né, com a onda dirigida para Aracaju. E uma vez nós acompanhamos a seleção sergipana em Friburgo, do Rio, e conseguimos a onda curta da Bandeirantes, de 25 metros, formidável. Sabe o que aconteceu? O transmissorzinho de Pedro Apóstolo e Apóstolo chegou a Aracaju melhor do que a onda curta da Bandeirantes. Formidável o que faziam. Nós tínhamos apenas uma linha telefônica em cada cidade da rede telefônica sergipana. Já ouviu falar, né? Propriá, Estância, Itabaiana, Lagarto. E nós usamos as linhas da rede telefônica para fazer os jogos pela Cultura do interior. Cultura campeã, absoluta, e patrocínio de Ribeiro e Companhia. E Dom Távora, todo sábado ia conversar com a gente lá na sala do jornalismo que eu chefiava, da Cultura, e que era aberta para todo mundo. Eu me lembro bem que Lorival Batista era deputado, era um grande frequentador da Cultura. E me visitava e me pedia notícias, isso depois, inclusive, veio a inauguração do Batistão e ele me prestigiou muito. A Cultura tinha um conceito muito grande, que Dom Távora veio para aqui como o primeiro arcebispo de Aracaju. Que o primeiro bispo de Aracaju foi Dom José Gomes da Silva, paraibano. Dom José Tomás Gomes da Silva, né? Aliás, é tio de Gama, dessa turma toda, né? E a família dele, que era paraibana, veio para cá. Carminha, Lula, Alfredinho, que tinha um problema de deficiência visual de um olho, e no carnaval explodiram um lança-perfume no outro olho e vazou, e ele ficou cego, né? E Dona Wanda, a mulher dele, era produtora de doces de caju, ali na esquina de Senador Helleberg com Itabaiana. A casa onde morava já foi demolida. Fica em frente àquele novo hospital que tem ali, naquela região toda. Então, veja, eu voltei e me afirmei no rádio. Mas eu tinha feito concurso para a Universidade Federal.
eu fui professor de saúde pública da Federal. Um deles, de Haroldo Lessa, alagoano de Penedo, Haroldo Lessa, eu fui até o sepultamento dele. Ele tem filho morando em Sergipe, tem filho que se chama Haroldo também morando lá em Penedo, e nós tivemos uma convivência muito feliz. Agora, nós tivemos também outras expressões. Geraldo Barreto, que foi homem de banco, mas era narrador. E na Taça Independência ele andou em Manaus, andou no Rio Grande do Sul. Geraldo Barreto, da família Barreto, o pai dele tinha uma padaria ali na esquina de Itabaiana com a rua de Baruim. E ele tinha uma irmã que foi minha aluna na Universidade Federal, que eu ensinei saúde pública e odontologia preventiva e social. Eu fiquei o tempo até que me mudei para morar em Brasília. E fui para Brasília e voltei para a Rádio Cultura, porque em Brasília eu liderei a Rádio Capital de Brasília e fui chefe de equipe. E todo domingo eu estava no Maracanã, no Rio, transmitindo o futebol carioca, que a turma de Brasília adorava, né? Os brasilienses gostavam muito do futebol do Rio. Como nós tínhamos uma linha na Rede Capital com o 360 graus, o jornal da capital, eu ia todo domingo para lá transmitir o jogo. Em São Paulo, o Haroldo, filho que morreu recentemente, era o chefe de equipe. Então eu ganhei o Brasil, sabe como? Com a Rádio Cultura coordenando, em nome de Lorival Batista, a inauguração do Batistão. Lorival me convidou para eu trazer a imprensa. Na época não tinha Embratel em Sergipe. Tinha uma única linha da Radional. Você imagina que eu era fazer um telefonema para Rio e São Paulo, passava o dia esperando. Eu bati o telefone, vem para cá que sua ligação é agora, com a Radional. E Carlos Marcondes, da Rádio Continental do Rio, foi que teve o direito a essa linha da Radional, que ele tinha um contrato. E fazer a inauguração do Batistão foi uma revelação muito boa, porque a imprensa veio toda, né? Eu saí por aí, Rio Grande do Sul, Norte e Nordeste, convidando todo mundo, e Lorival Batista foi primoroso. Lorival Batista, como nós não tínhamos hotel, tínhamos o Hotel Palace, que hospedou a seleção brasileira no ano de 69. 70 foi Copa do Mundo do México, né? E aí nós fizemos uma festa linda, mas aconteceria um problema sério, porque nós não tínhamos linha de Embratel. E com a rede telefônica sergipana de Raul Almeida, nós conseguimos montar uma linha telefônica para o iate, uma linha para a Atlética, uma linha para o Clube de Rádio Amadores, para o DR, e espalhamos os transmissores que eram em SSB, ou seja, você transmitia aqui com SSB e tinha outro lá recebendo na mesma frequência. E tinha aquele negócio de distorcer de vez em quando, não é? Mas eles aprimoravam. Foi um sucesso. E a Rádio Cultura comandou uma rede brasileira e, lamentavelmente, Manolo, diretor técnico da Rádio Sociedade da Bahia, a qual estava ligado à Tupi do Rio, com o Alceu Bueno de Camargo, queimou o equipamento SSB em 220, porque a corrente do Batistão era 220. Ele deixou em 110. E aí, do Alceu ficou sem transmitir. Mas Afonso Soares, o velho Pimpa, era o comentarista dele. Entrou nessa rede com a Sociedade da Bahia e, usando a onda tropical da Rádio Cultura, nós transmitimos para o Brasil inteiro. E foi aí que veio a consagração, que eu gritei: 50 mil espectadores de pé, aplaudem Vevé, o autor do primeiro gol brasileiro contra a seleção do Brasil, gol da seleção sergipana, que tinha Zé Américo, advogado, que aí está, como um dos titulares, Gilton e companhia limitada. Então eu fiz muita festa de futebol na Rádio Cultura, e como transmiti Copa
do Mundo do México, 70, Copa América, Copa Roca, que foi do Monumental de Nunes, em Buenos Aires, com o Brasil ganhando da seleção argentina. E aí, um fato inédito. Esse eu vou contar. Eu contratei uma linha, Buenos Aires, Aracaju, já tinha Embratel. Aí eu liguei o equipamento, alô Brasil, atendeu aqui Roma. Eu aí perguntei em espanhol, mas por que Roma? Ele disse que o senhor está transmitindo no cabo submarino, imagine, de Buenos Aires para Roma. Coisa inédita, né? Eu pedi para ligar para o Brasil, chamei alô Brasil, Gilvan Fontes, que era o meu gerente de equipe, era o meu plantonista, atendeu, ô Magalhães, estou lhe ouvindo aqui. Que coisa maravilhosa. Muitas rádios do Brasil não conseguiram transmitir. E vinham me perguntar, um deles, Ivan Lima, da Rádio Clube de Pernambuco, Magalhães, como é que eu estou chegando? Depois ele veio e disse, o senhor não está chegando ao Brasil. Ou seja, eu falava com o estúdio e passava as informações para muita gente. E foi aí, a partir da Copa do México, que se deu uma consagração muito grande à Rádio Cultura. Que tinha evento na América do Sul, Copas do Mundo, nós estávamos presentes, né? Depois eu fui para a Rádio Jornal e aí veio um outro estágio. Para ter uma ideia, a última Copa que eu transmiti foi na África do Sul, em Joanesburgo. Meu filho, Roberto, que é engenheiro de comunicações, já era diretor da TomTom na Europa e na Ásia, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Ele fez um projeto para usar o Skype. Skype é satélite militar. Nós chefiamos e comandamos uma rede em Joanesburgo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Tocantins, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, imagine. Todos os estados nós temos uma emissora de rádio. Você sabe quanto nós gastamos apenas em toda a cobertura da Copa da África do Sul? R$2.000. Foi quando caiu a rede do Skype, né? Confusão. Foi Brasil e Holanda o jogo, que o Brasil foi eliminado. Então, a Rádio Jornal também me deu um respaldo grande. Havia um gerente na Rádio Jornal, muito habilidoso, e nós pagamos a Rede Globo, naquela época, $15 mil do direito de transmitir a Copa. A Globo nos deu até um cano em algumas credenciais, que ela andou negociando. Nós recebemos poucas credenciais, mas fizemos toda a Copa, montando um estúdio em Joanesburgo e fazendo tudo off-tube e com Skype, coisa maravilhosa. Eu fiquei na Rádio Cultura com o Dom Távora, com o Dom Luciano depois. Eu fui daqueles que transmitiram, inclusive, o sepultamento de Dom Távora, né? Que faleceu no Hospital de São José, com o Dom Luciano. Aí eu fiquei mais de 20 anos na Rádio Cultura. Mais de 20 anos, e na Rádio Jornal eu passei um período muito grande também. Eu tenho, hoje, de rádio, eu comecei rádio com 18 anos de idade, tenho 84. Passei um ano fora do rádio quando a Rádio Jornal me disse que eu não tinha mais condição de trabalhar em rádio. Eu trabalhei na Rádio Capital de Brasília. Fiz aquele programa do Clube dos 50. Na época de Silva Lima lá. É uma das coisas mais expressivas que eu fiz na minha vida de homem de imprensa. E ver que naquela época, eu já falei, nós transmitimos as notícias nacionais e internacionais do sistema de rádio Código Morse, né? E hoje nós temos uma gigantesca participação com unidade celular, com tudo que você pode pensar. A velocidade é muito grande. E o jornalismo é a essência principal da informação, não é? Não é? A coisa mais importante que a gente leva à comunidade. Agora mesmo, nós estamos aí num período de eleições em que a gente filtra todas as notícias, né?
para que, de uma maneira imparcial, você leve o eleitor a ir às urnas. Eu não peço voto em rádio. Aliás, já fui deputado federal para o Sergipe, e daqui a pouco nós vamos abordar esse assunto, e aprendi uma lição. É importante você respeitar o ouvinte e fazer do ouvinte uma grande audiência. Uma vez, da Rádio Difusora de Alagoas, eu confundi. O patrocínio era Petrobras, né? Eu teria que dizer que Petrobras era a mola mestra, certo? Do desenvolvimento nacional. E errei, certo? Inverti aí uma palavra que foi uma gozação. O maior patrocinador foi Raimundo Juliano, na Antártica, que nós criamos o slogan Raimundo Juliano, Antártica Boa. Raimundo Juliano era dono do restaurante Central Distância, que era o ponto de ônibus da linha Aracaju-Salvador, da Bonfim de Lauro Menezes. E nós, como transmitimos pela linha da rede telefônica sergipana, ou então pelos transmissores de José e Pedro Apóstolo, do estádio proletário lá de Estância do Santa Cruz, nós almoçávamos lá no restaurante Raimundo Juliano. Um dia Raimundo Juliano vem para distribuir cerveja em Aracaju. E nós nos encontramos e criamos o slogan Antártica a Boa. E se consagrou nacionalmente. É bem verdade que a Antártica não pagou a nós o direito da autoria, mas permaneceu até hoje, né? Certo? E a Antártica foi a grande patrocinadora. Outra foi Tintas Coral, com Ribeiro e Companhia. O coronel Max Ribeiro era diretor-geral da Rádio Cultura, com Dom Távora e Dom Luciano. E era estimulador, sabe por quê? Porque Pedro Bastos, diretor da Cultura, conseguia os anúncios todos para a gente fazer o que nós fazemos pelo Brasil afora. Conheceu Pedro Bastos? Figura impoluta, rotariano, amigo, não é? Bom, eu chefiei grandes programas de jornalismo no rádio pela manhã e pela tarde, não é? Que tiveram muita audiência. Nos últimos dias, na Rádio Cultura, um programa que foi substituído pelo Padre Marcelo, que é da Igreja Católica, Apostólica Romana, esse que tem uma missa na Rede Globo, né? Marcelo Rossi. Marcelo Rossi veio para a Cultura e o comando da Cultura me pediu horário. Claro, eu não era dono de horário, cedi. Eles me ofereceram um horário à tarde que eu não aceitei, porque produziria a demissão de profissionais de rádio. Nunca trabalhei para tirar ninguém do ar. Sempre respeitei. Então, o jornalismo eu trabalhei pela manhã na Cultura, como trabalhei pela tarde na Rádio Jornal, com grandes audiências e muita credibilidade.